quando ele está lá, acompanhando o tratamento, a assistência que está sendo dada para esse espírito, que era um obsessor, entra uma moça correndo pelo instituto, desesperada, chamando ele, gritando o nome dele: preciso de você, preciso de você. E o André Luiz ficou estarrecido. Ele falou: mas não é a obsedada? Não é a senhora que foi lá no centro, que tá sofrendo, que tá... Como que ela tá aqui correndo atrás dele? Aí o orientador explica pro André Luiz: de fato, era ela. Ela realmente, né? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater à porta. E aí continua já nessa introdução do capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que aqui é o item de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11. E diz: também, qual é o homem que dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. É super interessante esse capítulo do Evangelho, e só esse trecho aí já merece muita reflexão profunda e abrangente. Porque ele nos fala assim: pedi e obtereis. Se a gente analisar de uma forma assim, superficial e apressada, é a senha para o comodismo, né? É a regra para que a gente não faça nada, para que a gente não se movimente, para que a gente não precisa nem pensar, né? Não precisa mexer um dedo, só pede e pronto, Deus vai te dar, né? Se a gente entender da forma, da forma literal. Mas óbvio que não foi isso que Jesus Cristo quis passar para a gente, né? E Allan Kardec, com muita sabedoria, ele nos alerta nesse capítulo que nessas palavras de Jesus estão ali colocadas a lei de trabalho e a lei, como consequência natural, a lei de progresso de toda a humanidade. Quando ele fala busca e achareis, bateis se vos abrirá, pedi e obtereis, ele está querendo dizer assim: olha, faz a tua parte, porque o Criador vai fazer a dele. Nosso Pai faz a nossa parte para nos favorecer, para nos dar absolutamente tudo, tudo, tudo. E quando a gente fala absolutamente tudo, é absolutamente tudo mesmo que a gente precisa, para a gente poder viver bem, para a gente poder tocar nossa vida, atender as nossas necessidades. O Criador nos dá. Mas não quer dizer que a gente está isento de fazer a nossa parte. Não quer dizer que a gente pode... É que aí tem um problema também de entendimento da oração. O que é oração, o que é a prece, o que é conversar com Deus, né? Porque algumas vezes... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Cidade de Deus. Sim. Já assistiu? Tem uma parte do filme que os traficantes novos ali que querem tirar o lugar dos traficantes que dominavam, vão invadir ali o ponto de droga, né? Então eles se armam, montam o plano deles e vão atacar. E na hora que eles vão atacar, tudo armado, fazem uma roda e fazem um Pai Nosso. Olha, eu não lembro dessa parte. Eles fazem um Pai Nosso para poder sair para a guerra, para poder atacar lá os seus inimigos e conquistarem o seu espaço, né? Ou seja, ali não é uma prece, ali não é uma oração, porque a oração ela tem uns elementos básicos, a humildade é essencial, né? Quando a gente vai conversar com Deus, com o nosso Criador, o Senhor de todo o universo, a gente não pode falar com arrogância, com prepotência, né? A gente conversa com humildade, reconhecendo a nossa posição diante dele. A sinceridade profunda, não pode ter palavra vazia, superficial. Então a gente precisa ser sincero, precisa ser humilde, muito verdadeiro, ter muita fé, muita confiança, né, naquela conversa ali. Então quando a gente tem esses elementos, a gente tem uma oração. Mas se o nosso time de futebol vai entrar em campo, meu filho joga bola, todo jogo que tem lá no campeonato, ele se reúne e faz o Pai Nosso. Todo jogo. E muitos times fazem isso, né? Não é bem isso que é a razão e o motivo da oração. Então, e essas dificuldades, então, que nos alcançam, seria o quê, então? Porque se Deus quer o melhor para nós, por que às vezes a dor, a dificuldade chega até a gente? Porque é necessário. Por exemplo, tem um trecho do Evangelho que ele fala assim,
Por que que um cirurgião vai permitir que o seu paciente passe pelas dores da cirurgia? Às vezes uma cirurgia complicada, uma cirurgia dolorosa, um processo de recuperação difícil, vai ter que ficar imobilizado, vai sentir dor, vai ter que fazer. Por que que ele faz isso? Porque ele está olhando lá na frente. E apesar dos riscos, às vezes apesar do medo do paciente, apesar das dificuldades que o paciente vai passar, ele vai fazer e com prazer vai deixar o paciente passar por tudo aquilo ali, vai acompanhar todo o processo, porque ele está olhando o benefício do paciente lá na frente. Então, o Criador, quando ele olha para nós, e ele não olha para nós nesse nosso espaço berço e túmulo, nós olhamos o nosso berço e o nosso túmulo. Nós estamos aprendendo com a doutrina espírita a ter um ponto de vista diferente, a nos colocarmos pelo pensamento na nossa vida espiritual e enxergar de uma forma diferente esse espaço de tempo que a gente tem aqui. Mas ainda estamos muito presos pela nossa condição muito material nesse espaço berço e túmulo. Deus não olha só isso. Ele enxerga todo o nosso passado, tudo que a gente fez, né? Conhece todo o nosso futuro, onde a gente vai chegar. E entendendo todo esse conjunto da nossa vida, ele sabe o que é melhor pra gente. E às vezes as dificuldades são absolutamente necessárias. Porque lá na frente vai nos fazer bem. Então ele não olha só o momento presente aqui agora, ele está olhando o benefício lá na frente, né? Deus colocou em nós um monte de necessidade. Então vamos falar das básicas. A gente precisa se alimentar, né? A gente precisa sobreviver, então você tem que se proteger dos perigos, e você precisa se reproduzir. E para atender essas necessidades, você vai ter necessariamente que se mexer, né? Para comer, para buscar o teu alimento. E conforme a gente vai se movendo na direção de atender essas necessidades de alimentação, de bem-estar, de segurança, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectual. E desenvolvendo essa capacidade intelectual, nós vamos usando melhor os recursos que estão ao nosso redor. E foi assim, lembra Allan Kardec, que nós saímos de lá da selvageria, né? Saímos lá dos homens das cavernas, chegamos à civilização material que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, que nos traz muito conforto, nos traz muitas outras necessidades que não existiam antes, mas também nos traz muito mais prazeres também, muito mais facilidades. E vamos sair dessa civilização material para chegar na civilização espiritual. Sempre, e quem é o motor que nos guia? É essa necessidade do trabalho, essa necessidade de buscar para que a gente encontre. Perfeito. Essa necessidade de pedir para obter. Que aqui eu tinha notado que diz justamente isso, ó, o desejo incessante do melhor com relação até às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência. Então, por isso que os espíritos não vêm nos dar mensagens ali através dos médiums já... Resolver nosso problema, né? Já com a invenção, ó, tá vendo esse problema? É só Bem isso, que a gente isso, queria, né? Bem que a gente queria, né? Às vezes a gente quer as coisas prontas, né? Porque eu imagino que o próprio processo da descoberta é justamente o nosso remédio para o espírito, eu digo, né? Esse lapidar, né? Tanto da inteligência quanto do moral, né? É a tentativa, o erro, a busca, porque senão eu acho que seria como se fosse uma criança que vem com o dever de casa e o pai faz para ele, né? É exatamente isso. E a questão ali não é só de mérito, mas é de desenvolvimento. O que vai acontecer com essa criança? Quando ela vai se tornar capaz? Quando ela vai botar o potencial dela para fora e ocupar o espaço dela, não vai conseguir. Se o pai fizer isso a vida toda, ela não vai conseguir, né? Então ela precisa enfrentar as dificuldades para experimentar tudo aquilo que ela tem dentro de si e para aprender, para se desenvolver, né? Para aperfeiçoar a capacidade que ela tem dentro dela. E todos nós temos, somos filhos de Deus, né? Nós temos todo esse potencial divino lá dentro. Esses que cometem crimes, atrocidades, né? Que você estava falando até de seres tão primitivos, né? Que cometem crimes por um alimento, e a gente vê às vezes, né? A gente não precisa nem ir para outro mundo, que a gente às vezes vê no atual que nós estamos, né? Esse tipo de atitude. Você acha que pode ser espíritos que vieram recentemente de outros mundos primitivos, abaixo do grau evolutivo da Terra, e são as primeiras encarnações dele nesse mundo? Ou você acha que pode ser que sejam espíritos que estão há muitos anos reencarnando aqui e estacionário, sem esforço? Pode até ser, né? Porque existe uma solidariedade entre os mundos. Então os mundos são solidários entre si. Assim como as cidades são solidárias, os países são solidários, os mundos são solidários entre si, nos ensinaram os espíritos, né? Então, espíritos melhores do que nós visitam a Terra, vêm aqui para nos ajudar, reencarnam aqui, ficam durante tempos aqui para nos ajudar.
e espíritos de mundos inferiores à Terra também vêm para cá. Então existe essa solidariedade. Mas para mostrar maldade e inferioridade, a gente não está precisando de espíritos de outro planeta. Nós somos, infelizmente, muito ricos nisso, né? Muito ricos, né? Você falou ressaltou aí, né? Poxa, eles de repente matam o outro por um pedaço de carne, né? Infelizmente, a gente teve um ocorrido muito triste ontem, e com mais absoluto respeito tanto pelo agressor quanto pela vítima, a gente vai comentar aqui, porque o senhor estava atravessando a rua junto com o seu neto e houve um desentendimento com um rapaz que estava dirigindo um veículo na rua, brigaram, o rapaz desceu, agrediu, ele tinha 39 anos, o senhor tinha 77, agrediu, ele caiu, bateu a cabeça, morreu. Não precisou nem do pedaço de carne. Só porque atravessou a rua e alguma coisa não deu certo ali, né? E acabou tendo essa atitude bastante infeliz. Então, a gente não está precisando de espíritos de outro planeta para mostrar que a gente ainda tem muitas necessidades infelizes e inferiores, né? Infelizmente, ainda somos muito ricos nisso daí que a gente precisa eliminar depressa. Então, o que é fora da curva é os espíritos missionários, né? Esses sim não é obra desse mundo, né? A gente necessita ainda deles para nos mostrar através da exemplificação, né? Do caminho que dá para chegar, né? São essas almas que já trabalharam a custo de muito esforço, de muita dedicação, todos esses sentimentos nobres e elevados que nosso mestre, que nosso Senhor veio exemplificar na pessoa dele, né? A paciência, o amor, a caridade, o perdão, o entendimento, a tolerância, e todas as virtudes que o Cristo colocou lá, resumida no amor ao próximo e no amor a Deus acima de todas as coisas. Eles já fizeram esse progresso, ou pelo menos estão muito na nossa frente, né? É um trabalho que a gente ainda precisa realizar, e a doutrina espírita nos ajuda, facilita a nossa tarefa, né? Tem um relato de um caso de obsessão, que é tratado numa reunião, e o André Luiz conta como acontece lá, observando do mundo espiritual toda a cena. E a mulher, passando por problemas, dificuldades muito graves, é levada ao centro, tem a reunião, o espírito que a perseguia é temporariamente afastado, conseguem conversar com ela, tal, ela se sente melhor, tal. Ela chega na reunião toda acabada, e ele é afastado e ele é levado, esse espírito, para um centro de tratamento, de socorro, próximo da crosta. E a mulher que estava acompanhada segue sua vida. E o André Luiz vai para lá, junto com o instrutor, com a equipe que o acompanhava, vai para lá para ver qual é a sequência do tratamento, do acompanhamento para esse espírito, né, que prejudicava tanto essa senhora. E quando ele está lá, né, acompanhando o tratamento, a assistência que está sendo dada para esse espírito, que era um obsessor, entra uma moça correndo pelo instituto, desesperada, chamando ele, gritando o nome dele, preciso de você, preciso de você. E o André Luiz ficou estarrecido. Ele falou, mas não é a obsedada? Não é a senhora que foi lá no centro, que tá sofrendo, que tá... Como que ela tá aqui correndo atrás dele? Aí o orientador explica pro André Luiz, de fato, era ela realmente, né? Distanciada dele, livre dele, né? Não aguenta a distância e quer estar na companhia dele. E o busca desesperado. E aí aquilo deu um nó na cabeça do André Luiz. Ela era encarnada. Ela encarnada. Tava em desdobramento. Em sono. Sim. No período de sono, ela saiu do corpo e foi até lá. Então ela busca a companhia de quem lhe faz mal, de quem lhe prejudica. Mas no estado de vigília, com aquela companhia lhe prejudicando, lhe causando mal-estar, lhe causando doença, causando tanta perturbação psíquica, aquilo lhe prejudica demais, ela quer se livrar. Mas não quer se livrar tanto assim. Olha. E muitas vezes, nós fazemos isso também em oração, Éder. Às vezes, a nossa boca fala com o Criador e pede para se livrar de coisas que estão dentro da gente. Senhor, tira esse sentimento ruim, tira essa coisa ruim. Mas, na verdade, a gente gosta daquilo. Nós entretemos aquele sentimento. A gente está falando meio que da boca para fora, porque a consciência está sendo iluminada, a gente já sabe que precisa se livrar, já sabe até que aquilo nos faz mal, né? Mas, no fundo, lá na alma, ainda não está muito afim de se livrar, não. Ainda quer cultivar. Então, a boca fala uma coisa na oração, e lá no íntimo da alma, a gente quer outra coisa. E os espíritos nos alertam com relação a isso também, inclusive na codificação. Muitas vezes a gente pede o que no fundo a gente não está querendo. E o Celso Santos é um palestrante que ele fez uma palestra no Mês Espírita agora em abril, lá no centro, e ele falou um negócio bastante interessante que faz a gente refletir bastante sobre isso, sobre pedir na oração
Por exemplo, né? Ele falava assim: olha, quem de nós já não pediu para Deus, Senhor, tira esse pensamento ruim da minha cabeça, tira esse sentimento ruim da minha alma, limpa a minha casa, o ambiente psíquico da minha casa, o ambiente espiritual da minha casa, limpa. E ele falava assim: mas quem foi que sujou sua casa, psiquicamente? Quem foi que colocou o pensamento ruim na sua cabeça? Quem foi que colocou o sentimento ruim na sua alma? E ele interagia com o público e a nossa resposta era: ó, fui eu. Muito bem, foi você. Então quem é que tem que tirar? Quem é que tem que tirar esse pensamento ruim da sua cabeça? Quem é que tem que tirar esse sentimento ruim da sua alma? Quem é que tem que limpar psiquicamente o ambiente do teu lar? É Deus ou é você? Sou eu. É óbvio que eu não tenho força e estrutura moral para fazer esse trabalho. Eu preciso da ajuda do Pai. Então eu vou pedir ajuda a Deus. Mas eu vou pedir ajuda. Eu não vou pedir para ele fazer o meu trabalho. Perfeito. Eu não vou transferir uma responsabilidade, porque senão, e o Celso Santos tem muita razão, porque gera um problema até sério. Porque eu faço oração, olha, pedir para Deus tirar esse pensamento, pedir para Deus tirar isso daqui, pedir para Deus limpar minha casa, acabou. Minha parte está feita, agora é com Deus. Agora ele vai tirar o pensamento da minha cabeça. E na verdade não é isso. Quando eu peço ajuda para o Pai, eu sei que ele vai fazer toda a parte, busca e acharás. Pedir e você será dado. Então o Pai vai fazer a parte dele. Mas eu preciso fazer a minha. Quando eu tenho consciência disso e na oração eu peço isso, eu crio um compromisso. Eu crio uma relação. Senhor, eu tenho que acabar com isso aqui dentro de mim. Tá me fazendo mal, já aprendi, já errei muito, mas tudo bem, é passado. Agora eu quero seguir outra vida. E eu não tenho força, Pai, eu não consigo. Preciso da tua ajuda. É diferente. Tem uma passagem que mostra num livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, um rapaz desencarnando e o olhar, acho que eu já devo até ter comentado aqui, o olhar terreno, ele estava num hospital com todo o equipamento, aparelhagem, para desencarnar ali, mas com todo o respaldo que o dinheiro dele poderia pagar. Só que ele foi um homem muito, muito mau, com muitos funcionários, abusou muito, né, explorou muito. Então ele não angariou nenhuma simpatia de nenhum encarnado e nenhum desencarnado, pelo contrário, só pessoas revoltadas com o modo dele de agir. E aí esse espírito está desencarnando. E aí vem o Manuel Filomeno junto com o mentor ali espiritual dele, em espírito, né, observando aquela cena e ele indaga, vendo já ao redor aparecendo espíritos só à espreita, né, para se apoderar dele, se vingar, sugar os fluidos, né, do corpo físico ali. E ele fala assim, mas a gente pode ajudar? A gente poderia fazer alguma coisa? Ele fala, sim, poderíamos fazer um campo vibratório aqui, que eles não teriam acesso, acolher ele, levar para algum lugar. Ah, mas por que a gente não faz? Falou, porque ele não, no processo, na vida dele, ele não angariou esse merecimento. E se a gente faz isso, ele vai achar que agiu correto, né? Ele não vai ter uma lição. Agora, esses espíritos que vão levar ele, possivelmente para ser ali um prisioneiro no umbral, vai levar um tempo até que ele se peça de coração o perdão e se arrependa de coração por tudo aquilo que ele fez, aí a gente pode auxiliá-lo. Aí ele conclui dizendo assim, então quer dizer que agora esse sofrimento em que ele vai passar na mão desses obsessores é o remédio. Então justamente aquela aflição é que é a lição, né? Ó, e a gente não vê por esse lado, às vezes, quando é conosco, né? Exatamente. Você vê, falando de experiência na vida espiritual, o André Luiz conta dele, no nosso lar. Ele ficou 9 anos nas regiões infelizes lá do umbral. Mas a primeira oração, Éder, a primeira oração que ele fez, ele foi atendido, e foi recebido e foi retirado lá. Agora, por que demorou 9 anos? Não poderia ter sido logo no momento que ele abriu os olhos? Dependia dele, né? Precisava ter conteúdo íntimo, precisava ter condição e disposição íntima para fazer isso. Mas ele não teve uma vida muito regrada, né? Ele não teve uma preocupação com as questões divinas, de espiritualidade, ele não viveu isso. Está muito apegado às coisas da matéria. E naturalmente carregou isso depois que o corpo físico morreu, continuou dentro dele. E viveu assim durante 9 anos. Até que, vencido pelo cansaço, né, ele se curvou diante da providência divina, da bondade de Deus, e conversou com o Pai e foi atendido de imediato. Né? Poderia ter sido antes. Como também poderia ter demorado muito mais se ele persistisse na rebeldia daquele comportamento. Né? Lembrando mais uma vez de André Luiz, ele reencontra o avô
E é até engraçado que nessa expedição, não tenho certeza se está no Nosso Lar ou se está nos Mensageiros, mas ele parte numa expedição de socorro, né? E um dos orientadores, companheiros dele, fica meio estranho, porque fala, pô, ele não está preparado para fazer esse tipo de trabalho. Por que que ele foi chamado, né, para fazer parte dessa equipe e fazer essa busca lá na caverna, numa região sombria? Ele não está preparado. Aí o orientador diz, não, você vai ficar ali na frente, você vai acompanhar o pessoal, tal, você não vai entrar lá, não vai... Tá bom, ele vai. E quando ele chega lá, quem que ele encontra? O avô. O avô. Atirado num mar de lama e agarrado na lama, enlouquecido, né? Ensandecido, porque ele via naquela lama o seu ouro, o seu tesouro, as suas posses, E ele fica tomado de compaixão por ver o avô naquela situação ali, né? Mas o que foi aquilo? O apego às riquezas, né? A paixão pelas riquezas que ele teve, movido pelo egoísmo, ninguém pode pegar, isso daqui é meu, e acabou colocando ele naquela condição psíquica E profundamente difícil. o André Luiz ali via que era uma lama, mas pro próprio avô ele via ouro ali. Ele via ouro. Atirado na lama, né, no lodo. Então você imagina a cena, deve ser bem triste, né? Sim. Deve ser bem triste. E o que me chamou a atenção quando eu li essa passagem é que o André Luiz foi permitido retribuir um bem, porque foi o avô que pagou a sua faculdade de medicina, não é isso? É por isso que quem o mandou naquela expedição sabia que ele não ia descer com a equipe, que não estava preparado para isso, mas que ia ter a possibilidade de encontrar com o avô, né? E dali desenvolver um comportamento benéfico e salutar para os dois, né? Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz o que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo, outrora. Das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Então aqui vai de encontro com o que você falou, né? Para aquele que crê de outra forma, pensa de outra maneira, a gente deve deixar... Respeitá-lo. E essa frase não violenteis consciência é interessante, né? Exatamente. Respeitar a posição, o entendimento, tem que respeitar, né? E seguimos a nossa cultura. Nesse livro que é o Espiritismo, tem um diálogo de Kardec com o cético. Eu não vou lembrar as palavras agora, porque eu já li faz muito tempo, mas tem um trecho que é muito interessante, porque o cético procura Kardec e ele fala assim, olha, mais ou menos assim, olha, eu vou escrever um livro combatendo a tua doutrina, né, e mostrando que você está em erro. Mas eu queria assistir a umas reuniões suas aí, as reuniões mediúnicas, né, da Sociedade Parisiense, porque se eu for convencido de que você não está errado, isso vai ser bom para você, né? As pessoas, eu sou muito influente e tal, as pessoas não vão me seguir, eu vou mudar meu pensamento e tal. E o Kardec falou assim, não, mas eu não tenho nenhuma intenção de te convencer. Se você tiver dúvida e quiser saber sobre a doutrina espírita, eu tenho tempo para me dedicar a você. Mas se essa não é a tua intenção, não vai participar da reunião, não vai presenciar. Siga à vontade. Quem sou eu para impedir você de escrever seu livro? Escreva, por favor, fique à vontade. Ou seja, não tinha a preocupação de convencer quem não quer ser convencido. Perfeito. Não tem nenhuma preocupação de se incomodar com aquele que tem já a sua linha de raciocínio. Até porque o Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação, não é fora da verdade. Né? Então, mas eu entendo a vida desse jeito, minhas crenças, minhas concepções são essas, né? Tipo assim, então se isso te faz bem, tá bom, né? Faça o bem, viva o amor, ame a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Você vai se dar muito bem na vida futura. Vai se dar muito bem. Né? Talvez esteja muito melhor do que nós espíritas. Então, isso que é importante. Mas e as convicções erradas que ele tem? Ele vai corrigir isso com naturalidade, com tranquilidade. Porque um coração brando, um coração sereno, um coração puro, um coração amoroso, corrige os seus erros de inteligência, de entendimento, com tranquilidade. Vai reconhecer o erro e pronto, vai seguir. Agora, se a gente não tiver o bem, não, mas eu conheço, eu sei, mas a gente não vive o bem, não vive o amor, não vive a caridade, nós estamos com um problema sério.
Porque a gente não está plantando amor, vai voltar coisa ruim pra gente e a gente vai sofrer muito lá na frente. Mesmo sabendo, conhecendo, entendendo, o que vai agravar ainda mais a nossa situação. Né? E tem muitos que ficam numa posição orgulhosa, né? De dizer assim, então me convença, né? Então assim, se isso existisse, um espírito ia se materializar aqui. Mas essa não é a proposta, né? Muitas vezes é o nosso próprio orgulho que não nos permite enxergar, né? Porque a proposta do espiritismo, não, como você disse, não é essa, né? E Kardec fala sobre essas convicções, né? Porque tem aqueles que dizem, como lembra Allan Kardec, nem que eu visse acreditaria. Isso. Não há que se preocupar com nenhuma preocupação. Tá tudo certo, segue a sua crença. Porque às vezes até mesmo aquele que, vamos supor, não tem uma mediunidade ostensiva. Muitos não têm mediunidade ostensiva. Nunca ouviu nada, nunca escutou nada. Mas ao ler as obras de Kardec, vê ali uma lógica, um bom senso. E a própria razão os faz crer no mundo espiritual, nos espíritos, né? Foi o caso do próprio Allan Kardec. Ele não era médium. Ele não tinha nenhuma faculdade mediúnica ostensiva. Ele tem aquela faculdade que... eu gosto de pegar esse exemplo. Sabe o exemplo do Pica-Pau? Do desenho do Pica-Pau? Ele tinha um anjinho que falava pra ele, não, Pica-Pau. Ele tinha o diabinho, o demôniozinho que falava, não, faz ainda. O Pica-Pau era médium. Né? Não é que ele psicografava, não é que ele dava mensagens, né? Não é isso. Os espíritos falavam pela boca dele, não é isso. Ele não tinha essa faculdade. Mas ele sofria a influência dos espíritos que o acompanhavam, do anjinho, do demôniozinho. Então ele era médium. Então Kardec era esse médium também. Né? Não tinha nenhum, não psicografava, os espíritos não falavam pela boca dele, não tinha nada disso. Mas ele também era médium neste sentido amplo e geral do conceito. Mas ele não era médium no sentido mais específico, mais restrito. Porque qualquer um que percebe um pensamento de um espírito em qualquer grau que for, ele já é considerado médium, né? Então, às vezes a gente... Todos somos, né? Porque todo mundo tem... Então, às vezes surgem pensamentos na nossa mente, a gente acredita que é nosso, né? E se a gente passar a fazer um mergulho dentro de nós mesmos, nos conhecendo, a gente começa a identificar, né? Esse pensamento foi sugerido. Perfeito. Não que a gente ouviu no nosso Consegue ouvido. identificar presenças boas ou ruins, mesmo sem ter faculdade de visão, sem ter a sensibilidade muito apurada, muito aguçada, você consegue identificar pela influência que você está recebendo. Quando nós percebemos uma injustiça, nós devemos nos posicionar? Normalmente sim. Precisa levar em consideração aquilo que os espíritos orientam lá no Evangelho, quando pergunta assim, Kardec pergunta, se a gente deve divulgar o defeito de alguém, divulgar a falha de alguém, quando você percebe que essa falha, que esse problema pessoal que a pessoa tem, está prejudicando outros. E o espírito que responde, ele tem muito cuidado com a resposta. Ele começa dizendo, eu não lembro as palavras exatas, mas ele começa dizendo exatamente isso, que a gente precisa tomar bastante cuidado no comportamento. Porque é muito fácil nós confundirmos o desejo de alertar a sociedade ou a comunidade para impedir que um indivíduo prejudique, e isso é verdade, precisa ser feito. É melhor que caia um homem do que caia uma coletividade, né? Paciência, se ele quer persistir no erro, vai arcar com as responsabilidades dele, mas você preserva a coletividade. Mas não pode existir nessa nossa atitude aquele desejo nosso de pisar nele, né? Olha lá, mostrei para todo mundo que ele é mau, que ele é ruim, desmascarei o cara, né? Não, quer dizer, aquela maldade, né, ela pode vir muitas vezes encoberta naquela atitude boa e às vezes necessária de divulgar o mal de alguém. Então, às vezes vai ser necessário sim, a gente vai precisar divulgar o mal de uma pessoa, né, baseado nesse preceito, é melhor que caia um do que caia a coletividade, mas que seja feito com fraternidade, com caridade. E até mesmo nessa passagem do Evangelho, ele cita um trecho do próprio, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um próprio trecho do Evangelho que diz assim, né, quando primeiro esclarece você, aquela pessoa em erro, né? Se ela te ouvir, você vai ter ganhado um amigo. Também tem isso. Então, às vezes, vamos supor que a gente vê uma injustiça sendo cometida, mas será que a ponto da gente contar pro grupo, espalhar ali, né, pra, como você falou, em vez de cair 50, vários, só um, né?
Mas será que antes disso a gente pensou em estender a mão? Tentar resolver de outro jeito, né? Estender a Da mão para aquele que tá, individualidade também. chamar de canto e Também tentar, tem isso. talvez até saber o que ver a pessoa como um necessitado. A gente às vezes não vê isso, né? Aquele que é mal, a gente deveria, penso eu, treinar esse A olhar gente para se ver. deixa levar pelos nossos sentimentos mais infelizes, né? E se exalta na condenação, na agressão. É por isso que o espírito que responde Kardec diz que a gente precisa tomar cuidado. Porque é muito fácil a gente se levar por isso. A gente vai condenar a pessoa, vai julgá-la e vai, né, querer pisar em cima dela e vamos agir de forma antifraterna. Então, o cuidado. É necessário divulgar? Muitas vezes vai ser necessário, sim. Vai precisar divulgar. Mas que a gente saiba fazer isso com fraternidade. Perfeito. Porque senão a gente também cai em erro, né?